não tenho tanto tempo aqui. Em último lugar, eu quero falar sobre a construção de uma vida toda. Então, o começo tem que começar cedo, tem que orientar bem, não adianta segurar, porque hoje, por que as pessoas não casam cedo? Porque começa a namorar, começa a ter vida conjugal, sexo. Então não quer casar, porque se tem sexo com liberdade, por que vai sair da casa do papai e da mamãe para juntar os trapos, ter trabalho, ter conta para pagar? Ninguém quer casar hoje. É ou não é? Fica ali, ó. Vai casar tarde. Então vive uma vida que não agrada a Deus, às vezes não dá certo, rompe pelo meio, aí tem vida sexual com um, tem vida sexual com outra. Lembrando aqui que vida sexual não é simplesmente física, é troca de emoções, de cargas espirituais que a pessoa vai carregando na sua vida, porque passa por um, passa por dois, passa por três até casar. Então é muito importante, você que tem filhos, ajude os seus filhos, oriente-os para que eles possam namorar o namoro santo e casar cedo. Isso é o projeto de Deus, não é casar quando não tiver mais nada que fazer, não, porque já a vida, o tempo especial de vida sexual que ele deveria ter ativo com seu parceiro, com aquela pessoa que Deus escolheu para ele deve estar tendo por aí, e sabe-se lá as consequências que não levam para o casamento. Essa é a verdade. Para terminar, construa para uma vida toda, não é para uma coisa passageira. E para que isso aconteça, regra fundamental, sine qua non, sem a qual não há vitória, é obediência a Deus e a sua palavra. Se você está com algum problema com seu marido, em qualquer fase da vida, você tem que saber o que Deus espera de você. Você entendeu? Se você não sabe, procura conselhos com mulheres que conheçam a Bíblia, que tenham uma vida vitoriosa no casamento. Ela vai te orientar. O que Deus espera de você? Perdão, construção, parceria, agir com amor. Obedeça a Deus e a sua palavra, porque não adianta. Tem gente que você aconselha, a pessoa não quer pagar o preço. Para você viver bem, você tem que saber o que Deus espera de você, qual é o papel da mulher, dar ao homem honra, dar ao homem reverência, tratar com dignidade, cuidar bem, amar todos os dias, servi-lo. É isso que a gente tem que fazer. É isso que Deus espera de nós e a sua palavra. Se você fizer isso, você vai ter um casamento feliz. Porque nós estamos aqui para servir o outro, não para ser servido. Num casamento, você está aqui para fazer o outro feliz e para servir o outro. Você não tem capacidade nem de exigir que o outro te ame ou te sirva. Você tem capacidade de decidir o que fazer. E se você fizer, é como uma semeadura, você colhe. Tudo é uma semeadura. Então, obedeça a Deus e a sua palavra. Segundo, estar pronta para amar. A gente tem que decidir amar. Deus é amor. Quem conhece a Deus, ama, como diz aqui. Em Provérbios 31, 11 e 12, quando fala da mulher sábia, virtuosa, diz assim: o coração do seu marido confia nela e não há falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Você pode repetir comigo? Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ninguém é perfeito, gente. Eu não sou perfeita, não acerto sempre, mas eu tenho um alvo. E o meu alvo tem que ser obedecer a palavra. Saber o que a palavra diz e obedecer. Fazer bem e não mal todos os dias. Você sabe que a gente tem que aprender a conhecer o marido. Quando você casa, você traz aquela pessoa para viver com você. E como eu digo, é um pacote.
que tem coisas boas e ruins daquele pacote. Então você tem que olhar para as coisas boas, elogiá-lo naquelas coisas boas, sempre lembrar delas, e as coisas ruins você tem que relevar e procurar ajudar. Isso que é. Você traz o pacote, enfoque nas coisas boas, aprenda a amar, faz bem todos os dias, haja com carinho, nada com gritaria, falta de respeito. Você sabe uma pessoa que você tem que tratar com respeito, por exemplo, um patrão seu? Alguém que você tem que tratar com muita reverência? É assim que você tem que tratar com seu marido, mais do que a todas as pessoas. Amém? Tem que ser com reverência. A mulher tem que reverenciar o seu marido. E é isso que a palavra de Deus diz. E para terminar, cumplicidade. Saiba que você vai ser uma pessoa próspera, se o seu marido for próspero. Então você tem que trabalhar como uma empresa, você tem que olhar para ele e ele tem que ir bem para que você vá bem, para que a casa vá bem. Então, ajude, estenda a mão, trabalhe a favor e não contra. Porque tem marido que não tem prazer de estar em casa, porque chega em casa e tem toda sorte de coisa ruim em casa. Não é uma coisa leve, gostosa, prazerosa. Eu sei que hoje, muitas vezes, chega a mulher, chega o marido. Os dois estão cansados, não é? Então, não é fácil, às vezes, você ser tão paciente como deveria. Então, procure alguma dinâmica que seja bom para vocês. Chegar em casa, vou tomar um banho, vou tentar relaxar para depois conversar. Não converse sobre assuntos que são polêmicos ou que vai gerar crise no momento que um está cansado, que o outro está cansado. No momento da discussão, procura se conter para depois entrar com argumento. Sabe, tem tantas dicas importantes, mas uma coisa eu quero resumir aqui, porque são muitas áreas que a gente pode melhorar. É o seguinte, busque a Deus. Ame a Deus acima de todas essas coisas. Eu, no meu casamento, assim, o meu alvo, digamos assim, para ser bem-sucedida no meu casamento, era agradar a Deus. Mais do que agradar meu marido ou me agradar. Eu sempre pensava, se o meu casamento for bem-sucedido, eu vou honrar a Deus no meu casamento. Quando eu tive, porque eu casei e tive dificuldade de me submeter ao Lamartine como líder da casa. A gente brigou muito, porque eu ficava pensando, eu vou deixar alguém mandar em mim, em falar o que eu vou fazer? Eu já morava 5 anos fora da minha casa, já fazia o que queria, entendeu? De repente casa, jovem, que a gente... Um queria uma coisa, outro queria outra, entrava em discussão, eu não arredava o pé, não. Até o dia que Deus me mostrou na palavra o seguinte, em Efésios, quando fala do casamento, que uma das coisas que é encher-se do Espírito Santo é se sujeitar uns aos outros no temor de Deus. Parte de uma vida cheia do Espírito Santo é viver em sujeição nos relacionamentos. E no casamento é a mulher dar ao marido a honra da liderança. E o marido cuidar da mulher com amor. Como Cristo amou a igreja. Eu falei, eu não posso exigir que ele cumpra a palavra de Deus. Mas eu posso exigir de mim mesma viver o que a Bíblia, o que a palavra de Deus, o que Deus espera que eu viva. Então eu comecei a me sujeitar a Ele como eu faria para Deus. Eu falei, Deus, eu amo o Senhor de todo o meu coração. Eu faria qualquer coisa, então eu vou fazer. Eu vou me sujeitar ao meu marido como ao Senhor, como a palavra diz. Aí foi fácil. Sabe por quê? Porque você não olha para ele, você olha para Deus, que tudo faz por você, que te ama, que tem o melhor para a sua vida. Obedece a palavra, obedece a Deus para ver se você não vai ser abençoada. É bem assim, é simples assim. Às vezes eu tenho até dificuldade, eu não tenho muita paciência, eu vou ser bem clara com vocês aqui. Eu já aconselhei muitas mulheres sobre relacionamento conjugal, mas eu não sou muito
condescendente é a palavra. Eu sou muito direta, porque eu acho que é muito simples essa equação. A equação é o seguinte: eu não mudo o outro, eu mudo a mim. E o que Deus espera é que eu faça o que Ele escreveu na sua palavra que eu tenho que fazer. Se eu fizer o que está escrito na palavra, Ele vai me abençoar. Para mim é assim. Então, quando alguém vai se aconselhar comigo, eu falo: olha, a palavra diz assim. Aí você tem escolha, você faz ou não faz. Porque eu acho que é essa equação, simples assim. Agora, tem gente que é casado e que muitas vezes sofre algum tipo de agressão do seu marido. Eu não digo só agressão física, por exemplo, uma traição. Ou algum marido que te faz mal em algum aspecto. Então é uma luta que você vai ter que enfrentar. E é uma outra realidade. Uma luta que você tem que entrar para, junto com Deus, ter a vitória. Muitas vezes a vitória de Deus vai ser a reconciliação. Outras vezes vai ser o livramento. Então não quero ser simplista aqui. Porque há mulheres que sofrem coisas terríveis. Mas você tem que passar pela primeira etapa, que é: Deus, o que o Senhor espera que eu faça, e fazer você primeiro. Amém? E o Senhor entra na causa e Ele vai dar a melhor resposta para você. Porque Deus é o quê? Galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Então, se você tiver qualquer causa na sua vida amorosa, seja no começo, como eu sei que a maioria aqui não está no começo já por causa da idade. Então você aprendeu hoje para que você oriente seus filhos, seus netos. Mas no casamento tem gente que está construindo ainda. Ou tem gente que está no meio, mas que pode viver melhor, pode se consertar. E outros, né? Que estão em dúvida se deve lutar para a vida toda ou não e como fazer isso. E eu quero deixar um versículo para finalizar, que fala sobre o amor, que diz assim, 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nós somos instrumentos de amor. O amor de Deus, a gente pode terminar com um cântico aqui. O amor de Deus é em nós aperfeiçoado. Você já pensou que o amor de Deus é em você aperfeiçoado? Olha o nível de responsabilidade que eu e você temos. Muito mais ainda na trajetória da nossa vida amorosa. Deus tem vida plena e feliz na sua vida amorosa. Amém? Eu gostaria de terminar com todas em pé, e eu quero orar para que todas nós tenhamos uma vida amorosa plena. Primeiro eu gostaria de orar para as pessoas que estão sozinhas, que querem se casar, ou que se separaram e precisam de cura nas suas emoções, nos seus sentimentos. Eu quero orar por essas pessoas. Se você é uma dessas pessoas, gostaria que viesse aqui na frente, que eu quero orar por você. Porque Deus pode reconstruir a vida de quem quer. Vocês querem as suas vidas reconstruídas nessa área? Então vocês vão ter. Glória a Deus. Glória a Deus.